Salve, salve, galera do primeiro ano 11, do primeiro ano 12, né? Vamos lá, gente. Essa aulinha gravada é uma aula especial, é uma aula que a gente precisava fazer, né, em função da sexta-feira, que nós temos avaliação, né? Que nós não conseguiremos fazer a nossa live, né? É uma aula sobre o renascimento cultural, sobre o renascimento científico, é uma aula de História da Arte da Frente 2, né? Então, o que nós vamos discutir hoje, na verdade, é a lógica do final da Idade Média e a transição para a Idade Moderna. É o momento em que, observando, né, as mudanças que ocorrem no final da Idade Média, observando o processo de crise do mundo medieval, da crise feudal, né, qual é a mudança de mentalidade e como é que a mudança de mentalidade afeta a produção artística, a produção científica daquele período ali. Eu queria lembrar vocês que no final da Idade Média, que nós ainda trabalharemos na frente 1, né? Nós temos aí a formação do absolutismo, ou seja, a centralização do poder político, a ascensão do capitalismo, a partir daquele momento que nós vimos em aula, né? Do comércio reaberto no Mediterrâneo, da formação dos burgos e das estruturas comerciais da Idade Média, o reaparecimento do comércio, o reaparecimento da vida urbana, né? Que conduzem, né, a uma decadência feudal. E mais no século XIII, século XIV ali, né, a gente observa alguns fatores que vão acabar levando a um processo maior de quebra desse mundo medieval. Então nós vamos ter aí guerras, nós vamos ter a questão da fome na Europa, vamos ter uma grande epidemia de peste negra, né, que acabam quebrando, né, desestruturando o mundo medieval, que no século XV, finalmente, a Idade Média, oficialmente, historicamente, ela acaba caindo. Esse processo entre o século XIV, XV, XVI, é um período de transição do mundo medieval para o mundo moderno. E é o período que acontece o Renascimento, né? Bom, basicamente, o que é o Renascimento? O próprio termo já fala que Renascimento é a retomada, é o renascer de valores clássicos, de valores o quê? Grego-romanos. Então, esse renascer de valores grego-romanos, esse renascer do pensamento mais racional, esse renascer de um pensamento mais, como diríamos, clássico, né? Com a retomada, né, da filosofia, a retomada das ideias, a retomada de alguns pensamentos, né, que ficaram guardados na Idade Média, dentro dos mosteiros medievais, na mão da igreja, na mão do clero, e que agora reaparecem, né, como formas de pensar, como formas de reativar, né, a maneira mais racional, mais antropocêntrica de ver o mundo, dão origem ao Renascimento. Então, galera, esse período do século XIV, XV, XVI que eu falei para vocês, né, é um período em que uma nova divisão de mundo é apresentada, novos valores éticos e morais, né, e sociais reaparecem ali. Essa sociedade que saía do mundo medieval, que vivia a crise medieval, ela vai se reorganizar, ela vai restabelecer algumas ideias, ela vai criar novos pensamentos ali. Essa transição de 3 séculos, 14, 15, 16, é basicamente a transição, como eu falei no começo aqui, de um mundo medieval para um mundo moderno, né? Para uma mudança de estruturas, de mentalidade, de pensamento, seja no aspecto político, com o absolutismo, seja no aspecto econômico, com o capitalismo, seja no aspecto social da época, né? Então, nós precisamos analisar, pensar, vislumbrar o novo mundo que aparece ali. Bom, a Idade Média, baseada na fé, no teocentrismo, na religião, e a Idade Moderna, que vai aparecer baseada na humanidade, na valorização do homem, na capacidade humana de transformar o mundo. Então, nós saímos de um teocentrismo para vivermos um mundo antropocêntrico. Saímos da visão de que tudo era uma vontade de Deus e vamos para uma visão que existe uma capacidade humana de mudar o mundo, de alterar o mundo. Galera, isso não representa, isso não significa que a igreja ela foi totalmente abandonada, que a igreja foi deixada de lado. Significa que houve uma adaptação da mentalidade, uma mudança de postura com relação a como pensar o mundo,
onde a igreja também vai ter que se adaptar, onde a igreja também vai ter que rever alguns conceitos dela, inclusive gerando até rupturas na igreja, como a reforma de Lutero, Calvino e depois Henrique VIII. Né? Esse processo reformista na igreja faz parte dessa mudança de mentalidade, desse novo mundo que está se consolidando ali. Bom, Renascimento nasce, aparece, surge aonde? Surge na Península Itálica. Por que a Península Itálica? Porque lá era um centro comercial, lá era um grande centro econômico, lá estavam as pessoas mais ricas da Europa naquele momento ali, e lá, de certa maneira, onde surge, né, a ideia do renascer comercial e urbano da Idade Média. Cidades como Roma, Veneza, Florença, Gênova foram os grandes centros, né, econômicos e também centros de produção cultural. Essa burguesia que vivia ali, essa nobreza que estava em decadência e procurava se segurar com o fim do mundo feudal, a própria igreja, que se sentiu abalada, né, pela mudança de postura, pela mudança de mentalidade de época, acabaram se tornando mecenas do Renascimento, fazendo o que nós chamamos de mecenato. Né? O que é o mecenato? É patrocinar os artistas, buscar o status social, buscar a evidência social como patrocinador da arte, patrocinador da ciência. Então, quem vai patrocinar as obras de arte, quem vai bancar arquitetura, pintura, escultura, né, de uma certa maneira ali, e quem vai também apoiar o pensamento científico na época, é a classe emergente, que é a burguesia que nasceu, né, com essa lógica capitalista da Idade Média, é a nobreza decadente, que precisava se manter ainda, de certa maneira, evidente naquele momento ali, e, de certa maneira, também a própria Igreja Católica, que, de um lado, perdia a força, mas, por outro, tentava, né, se readequar, se readaptar a uma nova realidade ali. Então, existe o mecenato. Eu vou usar novamente a ideia do patrocinador de artes. E aí vem aquela pergunta de sempre, né? Por que alguém patrocina a arte? Gente, a gente patrocina a arte para manter o status, para aparecer para a sociedade, para ser lembrado para a sociedade, né, como um grande patrocinador, como um grande financiador de obras de arte. Né? Vou fazer uma comparação um tanto quanto diferente, né? Mas é igual hoje, né? Quando você vai ver uma organização de um show, de um festival, um exemplo, aí um Rock in Rio da vida, né? Em que você vê várias empresas, né? Bancos, empresas de refrigerante, lanchonetes, patrocinando o evento. A ideia do patrocinar o evento é manter o nome em evidência. O que a empresa ganha patrocinando um evento? Que ela gasta milhões com patrocínio. Ela aparece para a sociedade. A marca dela fica em evidência. Então, na Idade Média não é diferente. Eu, burguês, que vinha nascendo, que vinha aparecendo no mundo capitalista, eu queria aparecer. Eu, nobre, que vivia uma decadência com o mundo feudal, eu precisava manter o nome, a autoridade da minha família numa cidade, numa região. Então, eu quero manter meu status quo, né, meu status social ali. E a Igreja Católica também, sentindo o abalo dentro da igreja, sentindo a pressão desse movimento humanista que vai aparecer ali, a igreja também busca, né, o seu momento de aparecer e de se manter viva ali. Bom, a Itália tem um outro benefício enorme, né? Além de ser o berço econômico da Europa naquele momento ali, ela é o berço da antiga civilização romana. Né? Então, a cultura grego-romana, a cultura, né, da antiga Grécia e Roma, que vai renascer, ela está na Itália, ela vai servir como referência para que os renascentistas façam sua arte, desenvolvam sua arte naquele momento, né? Desenvolvam o seu novo modo de pensar baseado nos valores clássicos, os valores o quê? Grego-romanos ali. Aqui é a imagem da Gioconda, a imagem da Mona Lisa, né? Essa obra fantástica de Leonardo da Vinci, né? E que mostra, né, uma das grandes características do pensamento renascentista, né? A valorização da figura humana, né? E uma técnica nova que nós vamos discutir durante a aula, a técnica da perspectiva, de dois planos, né, no quadro, né? O plano frontal e o plano de fundo. Essa é uma novidade do Renascimento. Além da valorização humana, a perspectiva, né? Vamos repetir isso muito na aula, que ela é muito cobrada em vestibulares, em Enem,
esse tipo de questão, né? Bom, renascentistas rejeitavam o mundo feudal, rejeitavam o mundo medieval, chegaram a considerar esse mundo medieval como um período de trevas. Então vem aquele conceito que eu discuti com vocês na aula, né? Que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, né? Pelo Renascimento, pelos iluministas do século XVII e XVIII, né? Nós, historiadores, não usamos mais esse conceito, por quê? Porque isso era uma visão de época. Isso parece transparecer que a Idade Média foi um período perdido. E, na verdade, a Idade Média tem uma rica cultura, tem um rico modelo, né, de pensamento, que, diferente do pensamento racional, é um pensamento mais voltado à fé, à religião. Uma cultura também voltada a isso, né? Mas a gente não pode negar que a Idade Média teve a sua arquitetura, a sua escultura, sua pintura, sua música, né, que nós já vimos na arte românica e na arte gótica, né? E que agora, esses renascentistas, batendo no mundo medieval, batendo no mundo feudal, né, se opõem veementemente ao teocentrismo, se opõem à ideia do místico e não da racionalidade, ou seja, não aceitamos o místico, queremos um mundo racional, se opõem ao fato de se pensar na Idade Média que a Terra era o centro do universo. Os medievais pensavam nisso, vendiam essa ideia de uma Terra como centro do universo e uma Terra plana, que aliás é uma discussão muito polêmica hoje, né? O terraplanismo, né? E ao pensamento coletivo. Então, a oposição dos renascentistas é basicamente ao mundo tendo Deus como centro de tudo, ao mundo místico, ao mundo onde a Terra era o centro do universo, ao mundo onde se via uma visão coletiva, ou seja, um senso comum sobre o mundo. A ideia básica do Renascimento é a razão. Combater o místico, combater a ideia da fé, usando sempre a racionalidade, usando sempre a razão, usando sempre uma observação empírica da natureza, uma observação científica da natureza, né? Então, não dá para pensar na natureza pela visão divina ou pela visão mística. Eu tenho que pensar na natureza por uma visão racional, por uma visão científica, por uma visão matemática. Então, é muito interessante como nós saímos de um mundo do misticismo e da fé para o mundo da racionalidade, da matemática, da observação científica de mundo. É isso que os renascentistas têm na cabeça, é isso que o Renascimento tem claramente ali. E lógico que isso baseia, acaba gerando uma filosofia, a filosofia humanista. O que é a filosofia humanista? É valorizar o homem e valorizar a capacidade humana. Então, ao invés de valorizar apenas a divindade, valorizar apenas aquilo que Deus nos dá pronto, eu estou valorizando o ser humano e valorizando a capacidade desse ser humano mudar, alterar, desenvolver o mundo, certo? Esse antropocentrismo, esse homem como centro de tudo, ele vai aparecer, né, dentro da ciência, ele vai aparecer dentro da arte, ele vai aparecer no pensamento intelectual da época, né? E junto com a razão, junto com o antropocentrismo, né, o racionalismo, o antropocentrismo, junto com a visão crítica do mundo, uma visão mais individualista, né, quebrando o senso comum, criando um senso crítico naquele período, nós temos mais 3 itens, né, que são, o naturalismo, o hedonismo e o neoplatonismo. Galera, o que é isso? Naturalismo, o retorno à natureza. Relação homem-natureza. Qual era a relação que o homem tinha na Idade Média? Relação homem com o sobrenatural, com Deus, com a divindade. Agora, o que eles querem, os renascentistas? Que o homem se relacione com a natureza que está no entorno dele. E um detalhe, sempre olhando para a natureza de maneira racional, de maneira científica, de maneira empírica, né? O hedonismo, o prazer individual. Aquilo que os romanos faziam, a busca pelo prazer. O prazer da conquista, o prazer da vitória, o prazer de descobrir, de entender, né? O prazer de ter a lógica, né? De valorizar o próprio homem e aquilo que o homem pode buscar para o seu prazer pessoal. Então, os prazeres são defendidos na ideia hedonista, como os romanos faziam. E o neoplatonismo, né? Que é a ideia de uma aproximação de Deus, né?
dentro de uma lógica de interiorização. Eu me aproximo de Deus pelo sentimento que eu tenho com relação a Deus. Eu não me aproximo de Deus através de coisas materiais. Aliás, eu não preciso pagar para me aproximar de Deus. Isso é uma crítica, isso é uma lógica que vai acabar batendo muito fortemente em cima da igreja medieval, né? Então, Deus está interiorizado em mim, eu tenho o sentimento de divindade, eu tenho o sentimento de relação com o divino, mas, né, não estou buscando nada material a partir daquilo ali. É apenas a fé pela fé. Diferente da Idade Média, que a fé tinha um custo, tinha um preço para se alcançar a salvação e alcançar a fé naquele momento. E claro que isso dá origem a um renascimento artístico muito forte, a arte vai mudar, principalmente naquele mundo comercial e urbano das cidades italianas, né, dos grandes burgos medievais, das grandes cidades de comércio da Idade Média, né? Então nós temos aí o grande precursor, o grande iniciador da literatura renascentista, que foi Dante Alighieri. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, né? E a Divina Comédia, né, está no momento de transição. Ela é feita no século XIII para o XIV, né? Ela vive um momento de transição entre o mundo medieval e o mundo que está se consolidando, que vai ser futuramente o mundo moderno ali. E o Dante critica a igreja, critica a mentalidade religiosa, faz uma forte pressão sobre os ideais teocentristas da Idade Média, né? Mas lembrando que ele ainda quando ele escreve, ele vive ainda a influência do mundo medieval. Ou seja, ele está com um pezinho na Idade Média, caminhando para a Idade Moderna ainda, né? Caminhando para uma visão mais racional de mundo. Então, ele inicia o processo de pensamento renascentista dentro da literatura, séculos, como eu disse aqui, 13 para o 14 ali. O momento que a Itália, né, está muito forte, está vivendo ali o comércio, a urbanização, é o grande momento do Renascimento. Então, os séculos 14, 15, 16 são o momento do Renascimento. O século 14, ele é conhecido como Trecento, que ele começa com os anos de 1301 até 1400, né? Esse período chamado de Trecento, os anos de 1300, 1301, 2, 3 até 1400 é o grande Trecento ali. Lá aparecem obras de arte representando figuras humanas, né? Com a visão muito do naturalismo, com a visão muito do desprendimento da fé da religião. Inclusive as imagens sagradas, imagens cristãs da pintura, elas acabam ganhando um ar de humanidade. Então, ao invés de eu ter uma pintura colocando Cristo, santos como divindades, a gente acaba olhando para a imagem com um ar mais natural, com um ar mais humano, né? Cristo humanizado, santos humanizados ali. A literatura se fortalece, a literatura ganha, né, a força, né, dentro da Itália. Petrarca, né, se torna o pai do humanismo e o pai da literatura italiana naquele momento ali. Então, dois grandes escritores, Dante Alighieri, fazendo nascer o pensamento na literatura humanista, e depois o Petrarca sendo o grande pai da literatura italiana e da literatura humanista daquele período ali. Então, dois grandes artistas do Trecento, que é a fase inicial, é o comecinho, né, do Renascimento no século XIV, 1301 até 1400 ali. Bom, século XV, o Quattrocento, o Quattricento, como vocês queiram, né, é um período do auge, né, do crescimento da pintura, da escultura, dentro do quê? Da Itália. Então, a Itália vai ser o grande berço, a Itália vai desenvolver isso daqui. A partir do Quattrocento, há a expansão do Renascimento pela Europa. Ele sai da Itália e acaba se expandindo pela Europa ali. Mas podemos falar que o Quattrocento, de 1401 até 1500, nós temos o quê? O auge do Renascimento. Então, nós temos aqui a figura de Botticelli, criador dessa obra fantástica, maravilhosa, que é o Nascimento da Vênus, né? Nessa obra, o Botticelli mistura as visões humanistas com as visões espirituais, religiosas, o simbolismo dentro da obra, né? A imagem do Nascimento da Vênus, né? Uma Vênus muito analisada, uma Vênus muito racional, né?
cerceada, cercada nesse momento por anjos, com o corpo sendo coberto, naquela visão, né, da perda, né, daquele momento em que a pessoa busca a purificação, o momento que a pessoa busca, né, a complexidade do ser humano, né, é muito forte ali. E nós temos, ao mesmo tempo que o Botticelli faz esse tipo de obra, nós temos o Brunelleschi, perdão, que é um grande arquiteto italiano, né, que vai criar, né, vários prédios, várias estruturas, né, dentro da Itália, e ao lado dele, Donatello, que foi um grande escultor, né, e também, né, um dos grandes ícones da época do Renascimento, né. Donatello fez Davi, a estátua do rei Davi, né, comparável a outra estátua do rei Davi feita depois por Michelangelo. Então nós temos ali duas versões, né, uma mais humanizada com Donatello e uma mais clássica, Michelangelo, que aparece depois ali. Temos o Cinquecento, que nós chamamos de período de crise do Renascimento. O Renascimento chegou no seu auge, chegou no seu maior patamar e começa a entrar numa decadência, que é o século XVI. De 1501 até 1600, basicamente ali, nós temos o período do quê? No momento que o Renascimento chegou no seu pico, no seu auge, e começa a viver a sua decadência, né? Nesse período, né, foi construída a Basílica de São Pedro, que hoje está no Vaticano, é uma obra do arquiteto Bramante, que é outro grande arquiteto, junto com Brunelleschi, que foi um anterior a ele, né, um precursor anterior. E nós temos na literatura, né, principalmente a grande obra política da época, que é o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Né, o Príncipe é um manual, o Príncipe é o guia básico, né, de como ser um rei, como se tornar, como se fortalecer como um rei absolutista naquela época, ali no final da Idade Média, né, início da Moderna. É uma leitura obrigatória para todo jovem monarca, para todo jovem príncipe, entender como é que se governa. A partir da ideia do príncipe, criou-se, né, estabeleceu-se que o príncipe se resumiria a partir de uma ideia de que os fins justificam os meios. Ou seja, o príncipe deve governar usando a lei, usando o direito. E quando a lei e o direito não bastarem, o príncipe deve usar de qualquer outra forma para manter o seu governo, inclusive usando a força. Então, quando nós usamos a ideia de que os fins justificam os meios, quer dizer, para alcançar os meus objetivos, vale de qualquer meio, seja a lei, seja o direito ou seja a força. E o Maquiavel explicita isso no livro O Príncipe, né? Coloca a maneira como um rei, como um nobre deve se portar e como você pode usar o príncipe como um manual do absolutismo naquele período ali. Bom, pintura renascentista, nós temos grandes pintores ali, Leonardo da Vinci, né, com a Mona Lisa e a Santa Ceia, lembrando que Leonardo é um artista completo, é o mais completo, é um cara que vai trabalhar com a arquitetura, com a escultura, com a pintura, com a literatura, vai produzir elementos científicos, estudos anatômicos, estudos de anatomia feitos por Leonardo da Vinci, construiu, né, elementos de uso prático, projetou máquinas voadoras, projetou armas de guerra, né? Então, o Leonardo da Vinci é um cara completíssimo, mas ele é muito lembrado pela Gioconda, pela Mona Lisa e pela Santa Ceia, né? São quadros que marcam a história ali. Rafael de Sanzio, né, o grande pintor das Madonas, né, aquelas imagens italianas de várias mulheres que representam Maria com crianças ao colo, representando Cristo, numa visão amplamente humanista, racionalmente humanista, né, as Madonas de Rafael de Sanzio. Tiziano, né, que na Escola de Veneza imprimiu a ideia da cor, da forte colorização dos quadros, das obras ali. E, lógico, Michelangelo. Michelangelo que foi um grande escultor, Michelangelo que foi um grande pintor, responsável pelos afrescos do teto da Capela Sistina, por essa parte dos afrescos que parece uma coisa gigante, mas não é tão grande assim, e é uma parte pequena do que tem no teto da Capela Sistina, pintada por Michelangelo, essa obra, a criação do homem. Esta obra que representa a criação
ela é cheia de ideias, cheia de paradigmas, né? Onde você observa a imagem de Deus criando o homem, né? Ou muitas vezes olhada por alguns a imagem de um homem sobre a terra criando Deus. Quer dizer, existe a divergência de visões, onde você fala, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Mas uma visão humanista, uma visão científica, racional, Deus criando, aliás, o homem criando Deus para resolver os seus problemas, resolver as suas indagações. Outra coisa observada, Deus se repousa sobre algo que lembra muito, né, uma fração de um cérebro humano, que representa a racionalidade, né? Então, essa obra ela é cheia de conceitos, cheia de ideias que podem permear o pensamento humanista, o antropocentrismo, a razão, a crítica individualista do mundo renascentista ali. E também, além da pintura da Capela Sistina, Michelangelo fez obras fenomenais, como David e Michelangelo, um estilo muito próximo do clássico grego-romano, Moisés e a famosa Pietà. A Pietà, para quem não lembra, é aquela estátua onde Maria tem Cristo morto nos braços, né? Aquela imagem espetacular, aquela estátua espetacular é mostrada ali. E um detalhe nessa escultura, tá? Escultura renascentista. A perfeição estética, os detalhes, a complexidade, né? O surgimento de musculaturas esculpidas, o surgimento de veias proeminentes no corpo, detalhes fundamentais são colocados na obra. Então, relembra muito aquele modelo grego-romano aperfeiçoado pelos renascentistas da época. Com a pintura também, né, se apresenta como uma pintura que usa novidades como a tela, a tinta a óleo e a técnica da perspectiva, da profundidade no quadro, né, que é muito forte naquele período. Bom, dentro da lógica do renascimento científico, que acontece paralelamente ao renascimento cultural, artístico, nós temos Nicolau Copérnico, um polonês, um grande astrônomo e matemático polonês, que vai trazer a teoria heliocentrista. Ou seja, não é a Terra que é o centro do universo. Não é a visão medieval que vale. O que vale é a teoria heliocêntrica, onde o Sol é o centro do universo e onde a Terra orbita em torno do Sol. Então, o Copérnico ele quebra a lógica medieval, ele quebra a ideia geocêntrica e ele vai para uma ideia heliocentrista. Ele muda o conceito, né? A Terra não é plana, a Terra não está no centro do universo. A Terra está em torno de um elemento maior, que é o Sol. Então, esse heliocentrismo é fundamental para a mudança de mentalidade. Perseguido pela igreja, condenado pela igreja, esse cara passou a vida fugindo da igreja católica. Galileu Galilei, astrônomo, físico, matemático italiano, Galileu defendeu as teorias de Copérnico, aperfeiçoou as teorias de Copérnico, criou os fundamentos da física, né, dentro do mundo moderno que ele está vivenciando ali, século XVI para o XVII, né? Então, basicamente, o Galileu é o grande cara que vai estabelecer padrões que vão determinar a física, a geometria moderna e o estudo dessa física. Dele nós podemos ter a ideia da gravidade, podemos ter a ideia de uma Terra esférica, não plana, que o Galileu vai provando através das suas teorias, né? Galileu foi perseguido pela igreja, Galileu teve que renegar as suas teorias perante a igreja católica para não ser vítima de uma inquisição, e Galileu morre, né, com seus escritos, seus documentos tomados e guardados pela igreja católica. Os originais de Galileu estão no Vaticano até hoje, na Biblioteca do Vaticano, para vocês terem uma ideia de como foi forte a pressão da igreja sobre os pensadores científicos do Renascimento, né? Nós temos o Kepler, né, que aperfeiçoou, né, a questão física, matemática, né, com relação ao heliocentrismo, né, tentando até explicar a questão dos eclipses lunares, solares, mostrando essa questão da Terra entre os séculos 16 e 17, já passando um pouco do Renascimento ali originalmente. O Vesalius, que foi um médico belga, né, que estudou a anatomia humana,
fez estudos fantásticos sobre a anatomia do homem, secando cadáveres, estudando a anatomia, a fisiologia humana naquele período ali. Bacon, que nós podemos chamar de pai do método científico, para Bacon não há realidade, não há verdade, se não for provada cientificamente, se não for provada, né, através de uma experimentação. Então, o mundo que vivia do eu acho, o mundo que vivia, né, do místico, da vontade de Deus, segundo Francis Bacon, ele tem que ser um mundo baseado na ciência, na experimentação, na observação empírica do mundo, que vai levar o homem a uma verdadeira verdade, uma verdade racional, uma verdade científica ali. Então, a hora que eu pego Galileu, Copérnico, Kepler, Vesalius na medicina, Bacon estudando o experimentalismo, a visão experimental, eu consigo entender a racionalidade, o antropocentrismo, o senso crítico individualista que o Renascimento traz naquele período, né? E claro que, voltando em Leonardo da Vinci, eu não posso desprezar de maneira nenhuma a complexidade dos projetos, a complexidade do que o Leonardo da Vinci criou para a humanidade. Leonardo da Vinci, como eu falei para vocês, além de pintar, esculpir, né, ser arquiteto de algumas obras, ele foi um grande engenheiro, ele foi um grande matemático, ele foi um grande astrônomo. O Leonardo da Vinci fez estudos, né, de anatomia humana, fez estudos sobre a física, fez estudos sobre a matemática na época, desenvolveu, né, como eu disse para vocês, máquinas voadoras, máquinas que poderiam andar futuramente embaixo da água, tanques de guerra, panela de pressão, o protótipo de um helicóptero, protótipo de um avião, de uma asa delta. Ele foi desenvolvendo ideias, né? É o cara mais produtivo, na minha opinião, na história. O Leonardo da Vinci, o período que ele viveu, entre o século XV e XVI ali, o que ele produziu é assustador. Os projetos do Leonardo da Vinci até hoje são reproduzidos no mundo. Nós temos um programa do History Channel em que eles recriam as obras a partir dos projetos originais de Leonardo da Vinci. Eu até brinco, né? Eu falo que o Leonardo da Vinci foi um grande gênio completo, né? Um gênio fundamental do Renascimento. E que tinha as ideias. O que faltava para ele na época era a tecnologia que nós temos hoje, os materiais que nós temos hoje. Se Leonardo da Vinci vivesse no mundo com os materiais e a tecnologia que nós dispomos hoje, ele teria reinventado a humanidade novamente. Então nós temos que dar o braço a torcer que o maior artista, o maior cientista, o maior pensador do Renascimento, que atuou em todas as áreas possíveis naquele momento, foi Leonardo da Vinci. E aí nós temos uma visão muito clara do que foi o Renascimento, do pensamento renascentista, as ideias do Renascimento, que permearam a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Galera, essa foi a nossa aulinha de Renascimento. Espero que vocês tenham observado algumas questões fundamentais ali, né, dentro do pensamento humanista, da filosofia humanista, valorizando o homem, do pensamento antropocêntrico, racional, individualista, crítico, a volta à natureza, a busca do prazer hedonista e, lógico que, né, essa busca espiritual por Deus e não essa visão material que se vendia na Idade Média, né? Então, tudo isso corrobora para que o Renascimento se torne o grande movimento da história, né, com 3 séculos de duração. E esse Renascimento só cai, esse Renascimento só desaparece, né, quando, no século XVI para o XVII, durante a Contra-Reforma, que era o combate à Reforma Católica, né, organizada no Concílio de Trento, na Itália, criar-se normas para combater os inimigos da Igreja. E a Igreja Católica, durante esse movimento de Contra-Reforma, combatendo os inimigos da Igreja, segundo ela, acabou combatendo também as ideias do Renascimento. Então nós temos, durante o Concílio de Trento, né, durante a Contra-Reforma, o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos, que vai censurar, que vai trazer uma censura a algumas ideias, alguns pensamentos que existiam naquele período ali. E essa censura aos pensamentos, essa censura às ideias, atingiu o Renascimento em cheio.
Outra coisa que atinge muito fortemente o Renascimento, dentro da Contra-Reforma, a Inquisição, a perseguição, o julgamento dos inimigos da igreja. Quer dizer, se você criasse ideias que não fossem de acordo com as ideias da igreja, você era perseguido, julgado e condenado pela Igreja Católica. Então, essa ideia de censura, do Index, essa ideia de perseguição, né, através do quê? Da Inquisição, acabaram enfraquecendo e derrubando o Renascimento. E, pós-Renascimento, a igreja volta a trazer uma arte vinculada à fé, vinculada à religião, vinculada às ideias católicas, que era a arte barroca. Então, nós substituímos toda essa mentalidade renascentista pela arte e pelo pensamento barroco. Valeu, galera. Obrigado por assistir a nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.